Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Conquistando o Coração da Princesa Senju, capítulo 381. No dia seguinte, Kavakazi e Nayuki chegaram cedo à residência Senju. Atrás deles, um grande grupo de servos do clã Ataque criava uma visão impressionante. Ao entrarem, viram empregadas domésticas contratadas limpando avidamente sob a supervisão de Mito. Ela se certificava cuidadosamente de que tudo estava perfeito, já que a família Senju estava organizando o casamento de Navaki, e queria que a mansão estivesse impecável. Vovó, minha cunhada e eu trouxemos ajudantes, anunciou Kavakazi enquanto ele e Nayuki se aproximavam. Só nos diga o que fazer. Mito os cumprimentou com um aceno de cabeça. Nayuki, que conhecia Mito há muito tempo, sentiu-se à vontade em sua presença. Então não vou fazer cerimônia, disse Mito. Depois que a casa estiver limpa, você pode decorá-la. Vocês dois também vão precisar ir às compras. Vocês já passaram por isso antes, então já sabem o que comprar. Sem hesitar, ela atribuiu a tarefa a cada um. Então, tirando a carteira do bolso, disse: é justo recompensar aqueles que contribuem. Vovó, não precisa, interrompeu Kavakazi rapidamente. Você está me envergonhando. Navaki não é só seu neto, ele também é meu cunhado. Sua educação tradicional não deixava espaço para discussões. Haha, então não vou me conter, acrescentou ela rindo. Mito sorriu, visivelmente satisfeito. Navaki tem sorte de ter um cunhado como você. A riqueza do clã Ataque era bem conhecida, e Mito não insistiu no assunto. Se a família de Kavakazi estivesse com dificuldades financeiras, ela jamais teria aceitado o gesto. Somos todos uma família, insistiu Kavakazi. Virando-se para Nayuki, disse: fiquem todos aqui e ouçam as instruções da senhora Mito. Cunhada, vamos embora. Depois de providenciar os ajudantes que trouxeram, Kavakazi e Nayuki foram ao mercado. Mito ficou para trás, distribuindo tarefas aos demais funcionários da casa enquanto supervisionava os preparativos. Os dois ficaram fora o dia todo, retornando apenas ao pôr do sol, sobrecarregados com suas compras. 3 grandes pergaminhos de armazenamento, cheios até a capacidade máxima, liberaram itens suficientes para preencher metade do pátio. Seu poder de compra é incrível, comentou Tsunade, chegando do trabalho e olhando incrédula. Você esvaziou a loja? Não importa se eu comprar mais. Estou com pouco dinheiro, brincou Kavakazi, jogando o cabelo para trás e deliberadamente exibindo uma expressão presunçosa. Comprei modelos extras para ter mais opções. Nayuki, propenso à indecisão, teve dificuldade para escolher. Sem querer perder tempo, Kavakazi simplesmente comprou tudo. Para ele, o custo era insignificante. Você é um pouco exibido para alguém com dinheiro, disse Tsunade, irritada com a atitude presunçosa dele. Ela lhe deu um chute rápido, demonstrando sua irritação. Ok, pare de flertar e vamos comer. Mito observava a cena se desenrolar, divertida como se estivesse assistindo a um drama. Aqueles 2 palhaços formavam, sem dúvida, uma dupla natural. Certo, vovó, respondeu Kavakazi rapidamente, ainda sorrindo enquanto seguia Mito até a sala de jantar. Esse cara realmente não tem vergonha nenhuma, murmurou Tsunade, levando a mão à cabeça. Ao longo dos anos, a única constante em Kavakazi era seu amor por ser o centro das atenções. Eu entendo você, eu também tenho uma em casa, disse Nayuki solidária. As 2 mulheres trocaram um olhar de exasperação compartilhada, divididas entre o riso e a frustração. Vamos comer, suspirou Tsunade, liderando o caminho com Nayuki ao seu lado. A casa do Senju estava estranhamente lotada hoje. Mito se esforçou para preparar uma refeição farta, enchendo a mesa com pratos suntuosos. Durante o jantar, Navaki e Misaki expressaram repetidamente sua gratidão. Kushina, que havia se juntado a eles para se divertir, não conseguiu esconder sua expressão de inveja. Não precisa de formalidades. Somos uma família, disse Kavakazi alegremente, visivelmente animado depois de alguns drinks. Este casamento será perfeito. Eu cuido de tudo, então vocês 2 não precisam se preocupar com nada. Concentrem-se apenas em se preparar para compartilhar seus copos de saquê. Você ouviu? Tsunade interrompeu, notando como Navaki e Misaki estavam animados e nervosos. Relaxe. Seu cunhado está com tudo sob controle. Bem, obrigada, irmã e cunhado, disseram Navaki e Misaki em uníssono, sua educação fazendo-os parecer estranhos. Kushina quase caiu na gargalhada ao ver a expressão de Tsunade se tornar sombria. A formalidade constrangedora era irritante, e não demorou muito para que Tsunade se manifestasse. Agradeçam mais uma vez e eu arranco suas cabeças, avisou ela com irritação evidente. Se Mito não estivesse sentado ali, ela poderia ter dado um tapa na mesa para dar ênfase. Tá bom, vocês 2, interrompeu Mito, incapaz de aguentar mais. Só lembrem-se de serem bons com a irmã e o cunhado. Se não sabem o que dizer, é melhor ficarem quietos. Sim, vovó, responderam Navaki e Misaki em uníssono, balançando a cabeça seriamente como crianças obedientes. É tudo uma questão trivial, não fique brava, disse Kavakazi, entendendo a situação e tentando confortar Tsunade. Isso está me deixando louca. Tsunade tomou um longo gole, exalou profundamente e lançou um olhar penetrante para Navaki. Irmã, a culpa é minha. A mente de Navaki finalmente clareou, e ele adotou uma atitude máscula, admitindo seu erro. Sua irmã sabe. Beba mais um pouco com seu cunhado, interrompeu Kavakazi, percebendo que Tsunade não tinha a mínima vontade de lidar com Navaki diretamente. A situação parecia constrangedora e um pouco engraçada. Depois de 3 rodadas de vinho e 5 pratos de comida, o clima à mesa ficou mais leve, restando apenas alegria e risos. 23 dias se passaram num piscar de olhos. Com preparativos meticulosos, a mansão Senju logo foi adornada com lanternas e serpentinas. Convites foram enviados para amigos e familiares por toda Konogakakure. Até Nagato, na distante Terra da Chuva, recebeu um convite.
Navaki insistira em enviá-lo pessoalmente, sentindo que seria errado não avisar seus velhos amigos, mesmo que eles não pudessem comparecer. A notícia do casamento de Navaki se espalhou rapidamente por Konoha. Embora a maioria dos ninjas o conhecesse como um talentoso usuário da liberação de água com uma linhagem impressionante, os aldeões o reconheciam principalmente como o irmão mais novo do Hokage e neto do primeiro Hokage. Navaki, no entanto, não se deteve nesses títulos. Seus pensamentos estavam totalmente voltados para o casamento. Ele acreditava que um dia seu nome ressoaria por toda a aldeia, sem a necessidade de associações familiares ou títulos. Na Terra da Chuva, longe dos preparativos agitados de Konoha, um pequeno grupo de indivíduos ficou perturbado com a notícia. Navaki e a irmã Misaki finalmente vão se casar, murmurou Nagato, segurando o convite carmesim. Seu coração transbordava de bênçãos para elas. Do grupo, ele era quem conhecia Misaki há mais tempo. Ela sempre cuidara dele no laboratório, e a etnia em comum os aproximara naturalmente. Amantes finalmente unidos. Estou muito feliz por eles, disse Aiko com um sorriso, lançando um olhar significativo para Conan. Felizmente você está ao meu lado. Você vai voltar? Perguntou não casualmente com um tom neutro. Para ela, Navaki era apenas uma veterana, e ela não tinha nenhuma ligação com Misaki. Eu gostaria de ir, mas não sei se seria um incômodo. Nagato coçou a cabeça, pensando na praticidade da viagem. Navaki-senpai definitivamente espera que você venha, apontou Non com uma análise precisa. Mas se não puder, tenho certeza de que ele não vai te culpar. Ele entende exatamente com o que estamos lidando. Suas palavras ecoaram perfeitamente os pensamentos de Navaki. Não devemos nos preocupar com a segurança da vila, disse Conan, pensativo. As coisas estão calmas desde que a esposa do sensei foi embora. Além disso, Kakuzu pode segurar a fortaleza. Mas deixo vocês decidirem. Seu comentário traiu sua esperança interior, embora ela tentasse escondê-la. Você? Yaiko provocou, dando leves batidinhas no nariz de Conan, com os olhos cheios de carinho. Nagato e eu vamos pensar no assunto. Capítulo 382. Poucos dias antes do casamento na Terra da Grama. Olá, com licença. Só estou me perguntando por que esta loja não está aberta? Um homem barbudo xixi parou um passante. Seu tom era casual, embora seu comportamento parecesse suspeito. Quem é você? O transeunte, claramente cauteloso, olhou para Xixi, cuja aparência não inspirava muita confiança. Estou aqui para visitar parentes. A vovó Kyoko está fora? Xixi tentou dar um sorriso amigável, embora lhe faltasse sinceridade. Nunca ouvi dizer que a velha senhora tivesse parentes fora da aldeia, disse o transeunte cautelosamente. A vovó Kyoko faleceu há 2 anos devido a uma doença, e a loja está vazia desde então. Faleceu? Repetiu Xixi com uma expressão indecifrável. A notícia não surpreendeu. Considerando os tempos difíceis, não era chocante que uma idosa com problemas de saúde tivesse falecido. Se você acha que estou mentindo, pergunte a qualquer um na vila. Ela está enterrada naquela colina ali, disse o transeunte, apontando para uma colina distante. Seu tom era cauteloso, mas educado, claramente ansioso para encerrar a conversa. Ok, obrigado. Com as informações de que precisava, Xixi acenou em agradecimento e foi até a colina. Lá, ele encontrou 2 pequenas sepulturas, uma ao lado da outra. Uma das lápides trazia o nome Kikujimura. Xixi ajoelhou-se diante das sepulturas e depositou uma oferenda diante delas. Xixi de Konogakakuri, em nome do Lorde Navaki e da Lady Misaki, agradeço sua hospitalidade. Ele curvou-se várias vezes com sinceridade antes de se levantar e sair. Retornando à vila, entrou silenciosamente na antiga loja de Kyoko. Depois de selecionar cuidadosamente algumas relíquias de aparência decente, partiu para Konoha. Na noite anterior ao casamento, Xixi entregou os itens para Navaki. Você trabalhou duro, disse Navaki, dando um tapinha no ombro de Xixi. O vínculo entre eles era forte o suficiente para que mais agradecimentos não fossem necessários. Haha, não é nada, é só uma viagem rápida, respondeu Xixi com um sorriso radiante. Só não deixe de vir tomar uma bebida com a gente quando chegar a hora. Só não me deixe tão bêbado a ponto de eu perder a noite de núpcias, brincou Navaki. Ou eu garanto que você vai pagar depois. Xixi ergueu uma sobrancelha, sorrindo alegremente. Não se preocupe, vamos deixar você com bastante energia para a parte importante. Haha, vá se fuder. Navaki deu um chute de leve em Xixi, sorrindo ironicamente. Felizmente, Misaki não estava por perto para ouvir a conversa. Desejo-lhe um casamento feliz desde já. Talvez eu não tenha chance de dizer nada amanhã. Xixi esfregou o local onde Navaki o chutou, fingindo estar ofendido, antes de se virar para ir embora. Quando Xixi desapareceu de vista, Navaki ficou parado, olhando para as relíquias em suas mãos. Sua expressão se suavizou e ele mergulhou em pensamentos profundos. Esqueça, tenho certeza de que Misaki vai entender, Navaki murmurou para si mesmo enquanto cruzava os braços e caminhava lentamente em direção ao quarto de Misaki. Toque, toque, toque. Você não está dormindo, está? Ele perguntou depois de bater algumas vezes, abaixando as mãos enquanto esperava uma resposta. Não, a porta estava destrancada, disse Misaki, com a voz gentil, lá de dentro. Navaki escondeu rapidamente os pertences que carregava nos braços antes de abrir a porta. Por que você não foi para a cama mais cedo? Você vai estar cansado amanhã, disse Navaki, sentando-se ao lado da cama. Misaki, que estava meio reclinado, se inclinou para dentro para dar espaço a ele. Não consigo dormir. Sinto muita falta da vovó Kyoko. O olhar de Misaki estava distante enquanto falava, seus pensamentos se voltando para a gentil senhora que a acolhera. Embora não pudesse protegê-la, a vovó Kyoko lhe dera um lugar seguro para ficar, além de 3 refeições por dia. Isso. Navaki hesitou sem saber como abordar o assunto.
Diga logo o que pensa. Há algo sobre o qual não possamos conversar? O olhar firme de Misaki se fixou em Navaki, o homem que se tornaria oficialmente seu marido no dia seguinte. Bem, ele começou. Pedi para o Xixi trazer a vovó Kyoko aqui para o casamento. Ele fez uma pausa antes de continuar, com a voz mais suave. Mas ele só trouxe isso. Navaki pegou os pertences que Xixi havia recuperado. Os olhos de Misaki ficaram profundamente vermelhos no momento em que os viu. Entre os itens estava um pente familiar, um que a vovó Kyoko costumava usar para pentear o cabelo. A vovó Kyoko faleceu? As mãos de Misaki tremiam enquanto ela pegava os poucos itens de Navaki com a voz trêmula. Sim, confirmou Navaki gentilmente. Ela morreu de doença em paz. Ele não sabia toda a verdade sobre o falecimento dela, mas escolheu as palavras com cuidado para confortar Misaki. Que bom, murmurou Misaki, mas sua compostura vacilou. Lágrimas rolaram pelo seu rosto enquanto ela apertava os itens contra o peito. A vovó Kyoko também nos abençoará na terra pura, disse Navaki suavemente, estendendo os braços para envolver os ombros de Misaki, deixando-a se apoiar nele. Sim, ela vai, sussurrou Misaki, antes de desabar completamente e soltar um grito alto e angustiado. Navaki a abraçou com força, sua presença firme a acalmou enquanto ela liberava sua tristeza. Obrigada, Navaki, disse Misaki depois de um longo tempo secando as lágrimas. Ela notou os ombros dele, úmidos de tanto chorar, e os enxugou com cuidado. Não há necessidade de dizer obrigado entre nós, disse Navaki suavemente, estendendo um dedo para limpar delicadamente a marca de lágrima na bochecha de Misaki. O Misaki assentiu, seus olhares se encontraram enquanto um leve rubor coloria seus rostos. A beleza dela, tão próxima a ele, fez Navaki parar. Seus olhos se voltaram para os lábios macios e convidativos, e lentamente ele se inclinou. Misaki, tímida, mas receptiva, fechou os olhos. Seus longos cílios tremeram, revelando seu nervosismo e expectativa. Embora estivessem apaixonados há muito tempo, raramente tinham momentos de intimidade. Ambos eram naturalmente reservados, e a novidade do momento intensificava sua ternura. Seus lábios se tocaram suavemente, fugazes como uma libélula deslizando sobre a superfície da água. O beijo se prolongou, encontrando-se novamente e se aprofundando. A mão de Navaki subiu para segurar o queixo de Misaki, segurando-a delicadamente enquanto o beijo se tornava mais intenso. Misaki respondeu apertando ainda mais o corpo de Navaki, segurando-o como se nunca quisesse soltá-lo. Depois de um longo tempo, seus lábios finalmente se separaram. Você devia voltar agora, murmurou Misaki, com as bochechas profundamente vermelhas. Ela baixou a cabeça ligeiramente, usando as costas da mão para limpar o canto da boca. Tá, disse Navaki, contendo-se com esforço. Seu raciocínio o lembrou de que na noite seguinte Misaki seria completamente sua. Durma um pouco. Boa noite, disse Misaki suavemente, deixando um beijo rápido e gentil em sua bochecha antes de recuar. Ela observou Navaki sair do quarto, com o coração cheio de expectativa e um toque de nervosismo. De volta ao seu quarto, Navaki estava deitado na cama, revirando-se na cama sem conseguir dormir. Sua mente repassava o beijo sem parar, e as emoções que ele despertava não o deixavam descansar. Finalmente ele cedeu, tomou um banho frio para se acalmar e finalmente adormeceu. Antes do amanhecer, Navaki foi acordado assustado por uma batida forte na porta. Ainda dormindo? Você não vai se casar hoje? A voz de comando de Mito soou como um toque de finados, arrancando Navaki da cama. Ele esfregou os olhos, olhando para o relógio na parede. Eram apenas 3 horas. Minha querida avó, são só 3 horas, murmurou para si mesmo, afundando-se na cama. Vovó, não está muito cedo? Quero dormir um pouco mais. Dormir? Depressa Mito disparou. Misaki vai para a casa de Orochimaru mais tarde. Como Misaki não tinha família para sediar o casamento, Mito providenciou que ela se casasse na casa de Orochimaru, com a aprovação dele e da esposa. Como mentor direto de Misaki, era um arranjo adequado. Ok, já acordei, resmungou Navaki, finalmente se arrastando para fora da cama após a insistência de Mito. Ele esfregou o rosto com força, tentando clarear a mente. O arrependimento passou por sua mente. Eu não deveria tê-la beijado ontem à noite. Agora me sinto inquieto, sem saber o que está acontecendo. Ele vestiu suas roupas habituais e abriu a porta, mas Mito já tinha ido embora. Depois de se lavar, ele foi até o pátio para se espreguiçar. Lá viu Misaki cercada por várias mulheres que a ajudavam a se preparar. Vou para a casa do Orochimaru Sensei. Esperem por mim lá, disse Misaki, inclinando a cabeça ligeiramente para olhar além do grupo que se agitava ao seu redor. Ela não disse muita coisa, mas Navaki a entendeu perfeitamente. Ele assentiu e fez um sinal tranquilizador de sem problemas com a mão. Misaki abriu um sorriso radiante com a resposta, sua felicidade evidente apesar dos preparativos atarefados. Rodeada por sua comitiva, ela saiu do pátio. Capítulo 383. Ao amanhecer, familiares e amigos próximos começaram a chegar, um após o outro, à residência Senju. A mansão já animada fervilhava com ainda mais energia. Minato foi o primeiro a aparecer, seguido logo depois por Kawakaze, Sakumo e a família de 6 membros. Está elegante e bonito, comentou Kawakaze, inspecionando Navaki, que agora estava vestido como noivo. Ei, Navaki riu timidamente, seu sorriso revelando seu nervosismo. Então, você está animado? Perguntou Minato, andando ao redor de Navaki e parando atrás dele, casualmente colocando uma mão em seu ombro. Hehe, o que há para se animar? É só um casamento. Navaki inclinou a cabeça, fingindo indiferença. Ele não podia se deixar passar por mal na frente do melhor amigo. No fundo, porém, seu coração batia forte e ele se sentia totalmente deslocado. Sério? O Navaki é sempre tão calmo, comentou Minato com um sorriso malicioso. Ele viu através da fachada do amigo. Claro,
Eu quero ser Hokage, declarou Navaki, mudando o foco para seu sonho de vida. Mesmo sendo meu irmão, eu não vou deixar, jurou Minato com determinação. Ambos compartilhavam a mesma ambição, mas isso não tornava a competição menos acirrada. Ei, você já está planejando assumir? Eu ainda não terminei. Tsunade, observando a conversa, não conseguiu conter o riso. As palhaçadas do irmãozinho eram cativantes, e ela sentia que seu dia de liberdade se aproximava rapidamente. Tudo bem, ainda somos jovens, disse Navaki confiante, mas sua expressão mudou no momento em que as palavras saíram de sua boca. Ele olhou nervosamente para Tsunade, com a culpa evidente no rosto. Por que minha boca idiota é sempre mais rápida que meu cérebro? O que você quer dizer, pirralha? O tom de Tsunade era áspero, seus olhos se estreitando. Esqueça, é o seu grande dia. Não vou te bater. Vou guardar para depois, disse ela com um olhar ameaçador. Ela levantou a mão como se fosse atacá-lo, mas a deixou cair. Querer ser Hokage é bom, mas me chamar de velha é algo que não posso ignorar. Haha, esposa do sensei, eu não quis dizer isso, Minato provocou do lado de fora, sem perceber a tempestade que se aproximava. Vocês não são melhores. Vocês são todos iguais. Tsunade disparou, sua paciência se esgotando. Antes que Minato pudesse reagir, a palma da mão de Tsunade o atingiu com um tapa retumbante. Você está pedindo por isso, murmurou ela, sua aura irradiando autoridade. Kawakaze caiu na gargalhada, as rugas em seu rosto se aprofundando enquanto ele lutava para se conter. Que espetáculo! Sensei Minato gemeu, segurando a cabeça e lançando-lhe um olhar lamentável. Chamar seu sensei não vai te salvar, retrucou Tsunade, com a voz cheia de um tom prático. Qual é toda essa confusão em um dia tão feliz? A voz de Mito interrompeu a comoção quando ela entrou na sala, Kakashi e Jinji a seguindo de perto. Já estava na hora. Vamos comer alguma coisa e ir para a casa do Orochimaru. Ok. Todos responderam em uníssono, com Kawakaze sendo o primeiro a sair pela porta. Após um rápido café da manhã, a procissão para dar as boas-vindas à noiva se alinhou, com Navaki liderando orgulhosamente o grande grupo. Enquanto isso, a casa de Orochimaru estava excepcionalmente animada, uma visão rara considerando que poucas pessoas costumavam visitá-la. Satsuki, a irmã Misaki está bonita hoje? Perguntou Pakura, apontando para Misaki elegantemente vestida. Orochimaru, parado ali perto, sorriu silenciosamente. Sim. Quero estar tão bonita quanto ela quando me casar com Jinji no futuro, disse Satsuki, piscando inocentemente, completamente alheia ao rosto que de repente escurecera. Orochimaru, lutando para manter a compostura, conseguia imaginar aceitar tal ideia, talvez em 20 anos. Mas definitivamente não agora. Haha, garota sem vergonha. Olha a cara sombria do seu pai, disse Pakura com uma risada calorosa, observando a reação de Orochimaru. Está tudo bem, pai. Voltarei para te visitar com frequência. Não é como se eu estivesse longe, disse Satsuki docemente enquanto se aproximava e puxava a barra da camisa dele. Ótimo, minha Satsuki é tão filial, respondeu Orochimaru, embora seu sorriso fosse mais tenso do que caloroso. Estou com um aperto no peito. Vou dar uma volta, disse ele, colocando a mão sobre o peito ao sair. Pensamentos sombrios fervilhavam em sua mente. Aquele babaca tinha criado um babaca para ser filho. Que tipo de controle mental Jinji usará em Satsuki? Mãe, o papai está bem? Perguntou Satsuki com preocupação evidente no tom. Ela realmente se importava com Orochimaru. Não é nada. Ele só bebeu saquê demais, respondeu Pakura casualmente, completamente despreocupado. Uma caminhada curta vai ajudar na digestão. Isso é bom, disse Satsuki, soltando um suspiro de alívio. Minha querida, você é tão fofa. Misaki, incapaz de resistir, pegou Satsuki no colo. Observando a cena adorável, ela não conseguia deixar de imaginar ter um filho tão fofo quanto Navaki no futuro. Haha, Lord Orochimaru se foi, Kushina finalmente falou, encorajada agora que Orochimaru estava fora de vista. Eu achava que ele era um cara legal e indiferente, mas na verdade ele é só um pai ciumento e arrogante. Pakura cobriu a boca, rindo levemente. Eu realmente invejo seu relacionamento com o sensei. Misaki estava sendo sincera. Ela havia visitado a casa de Orochimaru mais do que qualquer outra pessoa, até mesmo Navaki. Não tenha inveja. Você também terá isso um dia. Pakura irradiava felicidade. Esse tipo de vida era algo que ela jamais ousara sonhar em ter em Sunagakure. O cortejo nupcial chegará em breve, certo? Kushina olhou para o relógio, imaginando que Navaki e os outros estivessem quase a caminho. Não pôde deixar de pensar que se não tivesse ido à casa de Orochimaru, provavelmente já estaria com Minato. Deve ser em breve. Vou lá verificar. Percebendo a curiosidade de Misaki, Pakura deixou Satsuki para trás e saiu para perguntar. Dentro de casa, as duas irmãs, Misaki e Kushina, continuaram conversando. Depois de alguns instantes, as bochechas de Misaki coraram de vergonha. Estamos quase lá, Misaki. Prepare-se. Não demorou muito para que Pakura retornasse com Orochimaru. Pakura abraçou Satsuki e ajudou Misaki a ajustar seu vestido de noiva branco. Parece muito bom. Aquele tal de Navaki realmente tirou a sorte grande. Com um olhar de admiração, Pakura elogiou a aparência de Misaki. Você está exagerando. Misaki, aparentemente inconsciente de sua própria beleza, não achava que ela fosse particularmente deslumbrante. Ela é mais que suficiente para aquele idiota. Fique mais um pouco. Avisarei alguém quando chegar a hora. Depois de dizer isso, Orochimaru partiu novamente. Ele era uma espécie de semi-protagonista naquele dia. Navaki era seu discípulo, e Misaki havia aprendido muito sob sua orientação. Obrigado, sensei, pelo seu trabalho duro. Quando Orochimaru partiu, Misaki sentiu uma onda repentina de nervosismo. Estamos todos aqui. Sentindo que Misaki apertava sua mão com força, Kushina gentilmente a tranquilizou. Misaki respirou fundo 2 vezes para se acalmar. Algumas mulheres conversavam baixinho dentro da casa enquanto Navaki chegava à porta de Orochimaru. Sensei. Navaki acenou entusiasticamente e Orochimaru retribuiu o olhar com um sorriso. Entre. Misaki está esperando.
Quando Navaki se aproximou, Orochimaru lançou-lhe um olhar aliviado e deu um tapinha em seu ombro. Certo. Conhecendo bem a casa, Navaki foi direto para o quarto onde Misaki a esperava. Tio Orochimaru. Jinji gritou ansiosamente, seguindo Kawakaze enquanto cumprimentava Orochimaru. Kuf. Orochimaru lançou um olhar frio para Kawakaze. Qual é o seu problema? O garoto só estava dizendo olá. Kawakaze, alheio à irritação anterior de Orochimaru, retrucou irritado. E Orochimaru ignorou Kawakaze completamente, dando um tapinha na cabeça de Jinji antes de se virar. Lidar com Kawakaze era algo abaixo do seu alcance, e ele canalizou parte de sua frustração para ignorá-lo completamente. Ele provavelmente está com ciúmes, disse Tsunade com uma risada suave, entendendo claramente o humor de Orochimaru. Ridículo. Vamos entrar. Kawakaze, incapaz de responder, suspirou e deixou o assunto de lado. Capítulo 384. Navaki estava tão animado que quase correu o caminho todo até a casa de Misaki. Orochimaru seguiu logo atrás, com o grupo Kawakaze um pouco mais atrás. Parado em frente à porta, Navaki ajeitou suas roupas e pigarreou antes de bater. Toque, toque, toque. Misaki, estou aqui. A voz gentil de Navaki ecoou claramente pela casa. Irmã Misaki, seu marido está aqui, provocou Kushina, erguendo uma sobrancelha para Misaki antes de olhar para a porta com uma expressão expectante. Por que você está me olhando? Retrucou Misaki, entendendo a provocação. Ela lançou-lhe um olhar de repreensão antes de gritar, entre. A porta se abriu com um rangido e Navaki entrou, elegantemente vestido para a ocasião. A travessura infantil que costumava exibir perto de Misaki havia desaparecido, substituída por uma postura calma e confiante. Naquele momento ele parecia inegavelmente bonito. Você está realmente linda hoje. Seu olhar estava fixo em Misaki, cativado. Se não fosse pela presença de outras pessoas como Pakura, ele temia se perder completamente. Com o que você está sonhando? Casar com ela é o suficiente para lhe fazer companhia pelo resto da vida, provocou Pakura, tirando-o do transe. Ei! Navaki coçou a cabeça sem jeito e riu. Idiota, Misaki murmurou baixinho, estendendo a mão direita em sua direção. O que você ainda está fazendo? Sai da frente. Naquele momento Kawakaze chegou, notando a cena. Olhando para além de Orochimaru, que parecia estar apreciando o espetáculo, Kawakaze deu um tapa na nuca de Navaki. Ai! Navaki cambaleou para frente, mas se recuperou rapidamente aproximando-se de Misaki. Sem nem se virar, reconheceu a força e o som familiares. Diante de todos, Navaki se manteve firme e pegou a mão de Misaki. Linda noiva, eu te levo para casa. Os dois pares de olhos brilhantes se encontraram. O amor era evidente em seus olhares. Certo, respondeu Misaki com firmeza, levantando-se graciosamente enquanto Navaki gentilmente puxava sua mão. Assim que o casal se preparava para sair, o clima mudou novamente. Dê um beijo nela, dê um beijo nela. A voz de Kushina soou, cheia de travessura, pegando Navaki e Misaki desprevenidas. Dê um beijo nela. Minato interrompeu entusiasmado, apoiando-a imediatamente. Os gritos ficaram mais altos à medida que mais convidados se juntavam, bloqueando a porta completamente na ânsia de testemunhar o momento. Não podemos sair, olha. Navaki olhou para trás, sua expressão dividida entre risos e lágrimas. Vou me lembrar disso. Misaki fez um sinal para Kushina com os olhos, implorando silenciosamente por intervenção, mas Kushina respondeu apenas com uma careta de provocação. Misaki não estava com humor para pensar no que a esperava. Vamos, disse ela baixinho, com a voz firme enquanto franzia os lábios e fechava os olhos, esperando que Navaki a beijasse. Suas bochechas pálidas ficaram profundamente vermelhas, revelando seu constrangimento apesar da compostura. Em meio à onda de gritos que os incitava, Navaki se inclinou lentamente, abaixando a cabeça. Finalmente seus lábios se encontraram. Sentindo o puxão suave em seus lábios, Misaki abriu os dentes levemente, e o beijo se aprofundou naturalmente. Por 2 ou 3 minutos eles permaneceram conectados, separando-se relutantemente por fim. Podemos sair agora? Perguntou Navaki com a respiração ainda irregular enquanto se virava em direção à porta bloqueada. Misaki abaixou a cabeça levemente, seu rosto estava vermelho vivo, evitando contato visual com qualquer pessoa. Tio, a boca da tia é doce? A pergunta inocente de Jinji cortou a tensão, assustando Navaki. Ele não só não recebeu nenhuma resposta imediata, como Jinji, claramente instigado por alguém, deu um passo à frente, aumentando o caos. Essa é uma ótima pergunta, Kushina interrompeu, gostando muito da cena. Misaki lançou-lhe um olhar penetrante. As crianças podem não saber de nada, mas você deveria. Você também é criança? O que você está pedindo? Abra caminho para o seu tio, interrompeu Navaki, tentando retomar o controle com um toque de autoridade anciã. Não, tio. O tio Orochimaru me disse para perguntar, respondeu Jinji inocentemente, olhando por cima do ombro para Orochimaru em busca de confirmação. Navaki congelou. A ideia de seu professor, tipicamente sereno, orquestrar tamanha travessura era desconcertante. Se fosse seu cunhado Kawakaze, teria sido mais fácil de acreditar. Mas Orochimaru? Isso não combinava nem um pouco com sua personalidade. Não dê ouvidos às bobagens desse pirralho. O pai dele mandou, disse Orochimaru suavemente, mantendo a calma mesmo com a atenção da multidão voltada para ele. Sua expressão indiferente era impecável, mas o gesto sutil de empurrar Jinji em direção a Kawakaze enfraqueceu a credibilidade de sua afirmação. Pakura, observando a tentativa transparente do marido de transferir a culpa, lutou para conter o riso. Você está tentando jogar a culpa em mim? Perguntou Kawakaze, olhando para Orochimaru, exasperado. Foi uma batalha de expressões, a descrença de Kawakaze se chocando com a fingida inocência de Orochimaru. No entanto, Kawakaze rapidamente descartou a ideia de Jinji estar sendo manipulado pelas costas. Afinal, Orochimaru seria sogro de Jinji algum dia, o que tornava essa intromissão estranhamente inevitável. Vamos lá, vocês dois, não sejam mesquinhos. Navaki, diga apenas se é doce ou não.
Tsunade não tomou partido, afinal, nenhuma delas era boa pessoa. O brilho nos olhos de Navaki se apagou quando ele percebeu o quão ingênuo ainda era. Será que Tsunade estava tentando salvá-lo? Não, ela não era do tipo que fazia isso. É claro que não. Que fofo, muito fofo, Navaki finalmente respondeu depois de pensar um pouco, forçando um sorriso que não chegou a alcançar seus olhos. Você não parece muito convincente. Não acredito nisso. A boca de Kavakazi se curvou num sorriso malicioso, rápido em provocar, mas ninguém lhe deu atenção. Comentários como esse condiziam com a sua reputação, um homem cheio de malícia, até mesmo de travessuras. Você é um ótimo cunhado. Falo com o coração. Minha palavra vale mais que ouro, respondeu Navaki firmemente, com um toque incomum de teimosia surgindo em seu tom. Ai, como diz o ditado, quanto mais resistência, mais emoção. Mas antes que Kavakazi pudesse piorar, ele ouviu a voz suave de Misaki. Cunhado, deixe-nos sair. Já era hora. Percebendo a timidez persistente de Misaki, Kavakazi imediatamente sentiu uma pontada de constrangimento. Intimidar Navaki era uma coisa, mas provocar uma cunhada tão gentil parecia excessivo. Sim, é hora de sair. Se perdermos a oportunidade, a vovó vai nos dar uma bronca, disse ele, encontrando uma desculpa conveniente para sua retirada. Acertou em cheio Kushina, que estava louca para continuar provocando, parou. Ninguém queria arriscar a ira de Mito. Quando Kavakazi se afastou, os outros seguiram o exemplo, abrindo caminho até a porta. Vá, Misaki sussurrou, apertando gentilmente a mão de Navaki. Navaki finalmente acordou de seus devaneios. Pegando a mão de Misaki, caminhou em direção à porta pensando, se eu soubesse que as palavras dela eram tão eficazes, por que me dei ao trabalho de tentar lidar com isso sozinho? Quando os noivos passaram pela porta, todos os outros o seguiram. Kushina acompanhou Minato, enquanto Jinji ficou perto de Pakura. É assim que você se comporta como sensei? Kavakazi provocou, aproximando-se deliberadamente de Orochimaru com um olhar zombeteiro. É assim que você se comporta como cunhado? Orochimaru retrucou, lançando um olhar penetrante de soslaio para Kavakazi. Vocês dois são igualmente ruins. Devo preparar um ringue para vocês? Tsunade riu, claramente entretida com a brincadeira. Pakura, segurando uma criança em cada mão, também não conseguiu conter o sorriso. Homens, pensou ela, balançando a cabeça. Às vezes, eles são mesmo como crianças. Capítulo 385. Navaki e Misaki saíram da mansão de Orochimaru em meio a bênçãos e a multidão ao redor. A liteira nupcial, carregada por 8 carregadores, aguardava do lado de fora do portão há algum tempo. Os 8 eram todos subordinados de confiança de Navaki, leais e confiáveis. Por um lado, sua presença garantia a segurança. Por outro, estavam mais do que felizes em desfrutar da alegria da ocasião. Entre na liteira, minha senhora, disse Navaki com um ar cavalheiro, ajudando Misaki cuidadosamente a se sentar na liteira nupcial. Ele só soltou a mão dela quando as cortinas foram fechadas. Embora não fosse alto nem tradicionalmente bonito, Navaki certamente não lhe faltava engenhosidade para causar uma boa impressão. Com um estrondo retumbante, uma nuvem de fumaça se dissipou, revelando uma enorme cobra a seus pés. Akada, vamos lá, ordenou Navaki orgulhosamente montando na cobra. A enorme cobra deslizou para frente, acompanhando o ritmo da liteira nupcial. Os carregadores, embora preparados e experientes como ninjas, não conseguiram evitar a tensão ao ver a cobra gigante. Se não tivessem sido avisados com antecedência, poderiam ter ficado paralisados de medo. Não era pouca coisa ver uma cobra grande o suficiente para carregar uma pessoa na cabeça. Os aldeões que se reuniram para assistir ao espetáculo deram vários passos para trás em perfeita harmonia, com expressões de choque. Viemos para absorver boas vibrações, não para morrer de medo. Nunca ouvi falar de uma coisa dessas, exclamou Kavakazi, estupefato, enquanto observava Navaki cavalgando a Piton. Depois de 2 vidas, aquela era a primeira vez que ele via alguém cavalgando uma cobra para o próprio casamento. Quanto a cavalgar um cachorro com higiene questionável, isso nem se comparava, não era nada aos seus olhos. Eu também nunca ouvi falar, murmurou Tsunade, trocando um olhar perplexo com Kavakazi. Ambos os pares de olhos pousaram na cobra vermelha brilhante, Akada. Tsunade colocou a mão na testa exasperada. Será que meu irmãozinho idiota acha mesmo que vermelho significa felicidade? O quê? Akada é tão bonita, comentou Orochimaru completamente imperturbável. Navaki e eu a encontramos quando exploramos a caverna Rishi juntos. Seu tom carregava um ar de admiração, claramente apreciando a estética da cobra. Era um forte contraste com as reações dos outros. Vocês dois realmente formam um par perfeito, interrompeu Pakura rindo. A visão a lembrou da misteriosa ausência de Orochimaru alguns dias antes. Embora tivesse se acostumado a não ter medo de cobras, ainda se sentia longe de conseguir dizer que gostava delas. Um bando de pessoas sem gosto. Querida, Akada é bonita? Orochimaru, visivelmente insatisfeito com a reação da multidão, abaixou-se e pegou Satsuki. Apontando para a cobra vermelha, perguntou-lhe a opinião. Muito brilhante e bonito. Os olhos de Satsuki brilharam enquanto ela observava Akada. Sua expressão ansiosa deixava claro que ela queria sentar naquela criatura enorme. Minha filha ainda tem bom gosto, declarou Orochimaru, visivelmente satisfeito com a resposta dela. Satsuki era inegavelmente digna de ser sua filha. Ele beijou sua bochecha com orgulho paternal antes de colocá-la no chão novamente. Sim, sua filha tem o melhor gosto, brincou Pakura, revirando os olhos para Orochimaru. Ela não conseguia parar de pensar em como ele era completamente devotado à filha. É porque ela tem uma mãe de bom gosto, respondeu Orochimaru casualmente. Pakura não conseguiu esconder o sorriso. Seu coração se encheu de alegria com o comentário. Por que eu não percebi que você era assim antes? Perguntou Kavakazi, olhando para Orochimaru com desprezo declarado. Para ele, aquilo não passava de uma bajulação calculada, cuidadosamente elaborada e completamente falsa. Kavakazi se orgulhava de ser mais direto.
Você me vê me dando ao trabalho de falar com você? Orochimaru respondeu categoricamente com uma expressão indiferente enquanto lançava um olhar para Kawakaze. Chega de papo furado. O grupo já foi embora e interrompeu Tsunade, esfregando as têmporas enquanto Kawakaze e Orochimaru discutiam. Agarrando Kawakaze pelo braço, ela o arrastou para longe. Não se cansa de brigar em casa e agora está aqui fazendo a mesma coisa, pensou Tsunade exasperada. Se o mundo do Shinobi tivesse algo parecido com o texugo do mel, ela suspeitaria seriamente que Kawakaze fosse sua reencarnação. Haha, vocês dois não podem conversar como pessoas normais? Pakura, ainda rindo de antes, não conseguiu evitar rir de novo. Quem mandou ele agir como um pirralho? Resmungou Kawakaze. Quando os convidados finalmente foram embora, Orochimaru fechou as portas de sua mansão, sua expressão calma enquanto voltava sua atenção para Genji. A residência de Orochimaru não ofereceu um banquete para os convidados, serviu apenas como local para receber os noivos. Genji, no entanto, tinha outros pensamentos em mente. Quando Orochimaru pegou sua mão e o levou embora. A mente jovem de Genji não pôde deixar de notar a diferença gritante entre o toque frio do tio e a presença calorosa e reconfortante da tia. Sua análise interna? Um grande sinal de menos para o tio. Em frente ao portão principal da residência Senju, Mito esperava ansiosamente. Ao lado dela estavam Sakumo e Jiraiya, ambos os quais haviam optado por não se juntar à festa de boas-vindas aos noivos. Por que o tio Navaki ainda não chegou? Perguntou Naruto nos braços de Jiraiya com a impaciência de uma criança. Sua mente, ainda tão jovem, achava a espera insuportável. Ele já vai chegar. Vamos esperar mais um pouquinho, respondeu Jiraiya calmamente com o olhar firme. Ele sempre considerará Navaki como o irmão mais novo. O que é isso? Perguntou Kakashi de repente. Seus olhos aguçados avistaram uma figura se movendo ritmicamente ao lado da liteira nupcial à distância. Isso é tão chamativo, disse Mito com um suspiro, já sentindo que era sem olhar. Navaki, como esperado, estava montado em uma cobra. Nayuki tossiu, tentando disfarçar sua diversão. Pelo menos a cobra vermelha deixa tudo mais festivo, disse ela, mal conseguindo conter o riso. Em um dia tão alegre, isso foi realmente revelador, comentou Sakumo em tom neutro. Tendo sido exaustivamente educado em decoro por Kawakaze, ele permaneceu praticamente imperturbável diante do espetáculo. Esqueça, eu entro primeiro. Mito já tinha visto o suficiente. A cena era tão bizarra que ela não queria mais presenciar. Como princesa da terra dos redemoinhos, ela se orgulhava de sua compostura e dignidade. Como ela podia ter um neto tão bobo? Ele é um vagabundo. Assim como você, ela murmurou, com um leve sorriso nos lábios enquanto se dirigia para a porta. Poucos minutos depois, o cortejo nupcial parou no portão. Navaki saltou graciosamente da cabeça de Akada, pousando ao lado da liteira nupcial. Ele levantou a cortina e ajudou Misaki a sair. Sem precisar dizer uma palavra, Akada desapareceu do local. Que combinação perfeita, comentou Jiraiya, observando os recém-casados com satisfação. O pirralho que costumava importuná-lo sobre a leitura de revistas agora havia crescido e formado uma família. Vamos entrar, disse Navaki, segurando gentilmente a mão de Misaki. Juntos, eles atravessaram os portões da mansão Senju, cercados pelas bênçãos dos presentes. Caminharam em direção ao salão, onde a reunião de convidados enchia o ar com uma calorosa celebração. Apenas Mito estava sentada sozinha na plataforma elevada, sua presença imponente e inconfundível. Enquanto Navaki e Misaki se posicionavam diante de Mito, a cerimônia de casamento começou oficialmente. Levantando-se de seu assento, Mito se dirigiu à sala. Sua voz carregava uma autoridade calma que imediatamente silenciou a multidão. Obrigada a todos por reservarem um tempo de suas agendas lotadas para comparecer ao casamento dos meus netos, Navaki Senju e Misaki Uzumaki. Ela fez uma pausa, permitindo que o peso de suas palavras se alastrasse pela sala. Não havia murmúrios, nem vozes dissonantes, apenas um silêncio atento. A antiga glória do clã Senju havia desaparecido há muito tempo. Chegará a hora de pôr fim a alguns dos velhos costumes. Navaki teria filhos no futuro, e alguém precisava perpetuar o nome Senju. Hashirama, terei que ir contra sua vontade desta vez, pensou Mito solenemente. Ao ouvir as palavras de Mito, Navaki sentiu um nó na garganta. Ele entendia o significado do que ela dizia. Como não entender? Seu avô e seu tio-avô haviam sido Hokage, mas ele fora privado do privilégio de usar o sobrenome deles. Enquanto crescia, ele só conseguia chamar secretamente sua irmã quando não havia ninguém por perto. Uma dor compartilhada entre dois indivíduos incapazes de usar abertamente seus nomes legítimos. Navaki Senju, Tsunade Senju. Agora, porém, era Tsunade Ataki. Um sorriso surgiu no canto da boca de Navaki enquanto ele refletia sobre tudo isso. Acredito que com o testemunho e as bênçãos de todos, eles terão uma vida feliz, continuou Mito. Como avó deles, sou profundamente grata pela presença de vocês aqui hoje. Agora, espero que eles possam compartilhar um brinde com as bênçãos de todos. Ela concluiu com uma leve reverência antes de se sentar novamente. Naquele momento, Jinji e Satsuki se aproximaram de Navaki e Misaki, com copos de saquê nas mãos. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 386. Este primeiro brinde é da sua irmã e do seu cunhado. Que vocês dois passem todas as primaveras, verões, outonos e invernos de suas vidas juntos. Tsunade, sempre confiável por ser a primeira a beber, levantou-se graciosamente, trazendo Kawakaze junto com ela. Obrigada, irmã e cunhado, responderam Navaki e Misaki em uníssono. Eles ergueram seus copos de sake, brindaram e deram as mãos enquanto bebiam cerca de 1/3 do conteúdo. Misaki, desacostumada com álcool, corou quase imediatamente após tomar um gole. Não vou dizer mais nada, só se apresse e tenha um bebê, brincou Kawakaze, com um tom de voz tão descontraído como sempre. Ele ergueu uma sobrancelha para Navaki com um sorriso irônico.
irônico. Tsunade beliscou a cintura de Kawakaze em uma reprimenda sutil, mas ríspida. Sua língua solta frequentemente o colocava em encrenca. Embora suas palavras não estivessem erradas, vindas dele, pareciam mais uma provocação do que uma bênção sincera. Misaki, que observava a conversa, viu a tentativa de Kawakaze de disfarçar seu desconforto após o beliscão e quase caiu na gargalhada. Apesar da brincadeira, ela levou a bênção a sério. Para este segundo brinde não vou deixar ninguém mais fazer, declarou Orochimaru, levantando-se e pegando a mão de Pakura. Sua atitude confiante deixava claro que ele acreditava que aquele era exatamente o seu lugar. Ser um sensei é realmente tão importante, interrompeu Jiraiya, pegando a mão de Maki e se levantando também, claramente determinado a não ficar para trás. Sua expressão parecia dizer, como figura de irmão mais velho, sou tão importante quanto seu sensei. Sensei, irmãozão, disse Navaki rapidamente, intervindo para acabar com a competição silenciosa. Misaki e eu beberemos primeiro em sua homenagem. Ao perceber o sinal, Misaki assentiu. Eles apertaram as mãos mais uma vez e beberam mais um terço do saquê. O gesto funcionou. Orochimaru engoliu qualquer comentário que estivesse prestes a fazer e Jiraiya o encarou. Os dois trocaram um olhar breve e intenso antes de se suavizarem em sorrisos e se sentarem novamente. Embora suas palavras de bênção tenham chegado tarde, elas traziam consigo um senso de compreensão tácita. Depois da bebida, os dois grupos sentaram-se e 6 membros das famílias de Sakumo, Dui e Shinku levantaram-se juntos. Era evidente que eles haviam se coordenado previamente. Suas palavras de bênção fluíam suavemente, sem contenda ou competição, e sua sinceridade era evidente. Com os copos de saquê vazios, um novo conjunto foi trazido. Navaki e Misaki encheram os copos um do outro enquanto Jinji e Satsuki estavam por perto, segurando a bandeja com precisão praticada. Irmão Navaki, irmã Misaki, disseram Minato e Kushina em uníssono, ficando juntos. Que seus próximos dias sejam cheios de calor e doçura, e que a flor do amor sempre floresça. Ninguém mais tentou interromper sua vez. Em uma mesa no canto, 2 homens e uma mulher ergueram seus copos silenciosamente, evitando se juntar à multidão, mas reconhecendo silenciosamente a ocasião. Obrigado. Vocês são os próximos, disse Navaki, oferecendo uma sincera bênção aos seus bons amigos. Em seguida começaram as formalidades para os convidados. Não se tratava de simples simpatizantes, eram figuras proeminentes de vários clãs e grupos étnicos. Aquele encontro era, inegavelmente, um local de prestígio e influência. Navaki respondia às palavras de cada convidado com um sorriso educado, demonstrando uma maturidade que contrastava com sua juventude. Diante daquelas pessoas ilustres, ele não era mais o menino ingênuo de outrora. Os 3 copos cerimoniais de vinho eram bebidos em 9 goles, marcando a conclusão do ritual 339. Tsunade, parada ali perto, cutucou Kawakaze com o cotovelo. Sua expressão irradiava alegria, talvez até mais do que se aquele fosse seu próprio casamento. Kawakaze compreendia perfeitamente as emoções dela. Navaki era seu irmão mais novo, e o vínculo entre eles era enraizado no sangue e na história em comum. Além disso, ele apreciava o profundo simbolismo por trás da cerimônia 339. Enraizado na antiga filosofia chinesa Yin Yang, o Japão há muito considerava os números ímpares como representantes do Yang, símbolos de prosperidade e auspiciosos. O número 3 representava céu, terra e humanidade, abrangendo a unidade de todas as coisas no universo. 9, sendo o maior número Yang, significava suprema boa sorte. A progressão da cerimônia com o ritual 339 simbolizava a homenagem aos céus, à terra e a todos os reinos, solidificando a união do casal como um contrato sagrado. A partir daquele momento, eles estavam unidos pela vida e pela morte, para nunca mais se separarem. Refletindo sobre isso, Kawakaze não pôde deixar de sentir uma ponta de presunção. Mesmo no mundo de Naruto, a influência da cultura chinesa ainda podia ser vista. É hora de servir o chá para a vovó, alguém os lembrou. Navaki e Misaki cuidadosamente pousaram seus copos de saquê vazios e se ajoelharam no chão diante de Mito. Aqui está o chá, disseram Jinji e Satsuki enquanto retornavam rapidamente, tendo substituído o saquê por chá. Vovó, disseram Navaki e Misaki respeitosamente, erguendo as xícaras de chá acima de suas cabeças. Boas crianças, estou muito feliz hoje, disse Mito calorosamente. Ela tomou um gole do chá, cuja doçura refletia seu humor. Quando Navaki e Misaki olharam para cima, Mito lentamente tirou um grande envelope vermelho de trás das costas. Isto é um mimo da vovó. Você pode dar para Misaki guardar, disse ela com um sorriso gentil. Dentro do envelope estava metade da escritura restante da casa de Mito. A outra metade estava reservada para Kushina, embora Kushina não fosse sua neta biológica. O vínculo entre elas havia se tornado tão profundo ao longo dos anos que a única coisa que as separava era uma mera diferença de sangue. Obrigada, vovó, disse Misaki ao aceitar o envelope vermelho sem hesitar. Para ela, aquele não era apenas um presente material, mas uma bênção sincera, um presente precioso da avó. O valor do item em si era secundário ao seu significado. Vovó, você é tendenciosa, provocou Navaki, fingindo estar ofendida. Afinal, eu sou seu neto de verdade. Você tem razão, respondeu Mito com um sorriso irônico. A vovó é tendenciosa. Ela o olhou fixamente, como se o desafiasse a desafiá-la ainda mais. Navaki não respondeu, seu fingido desânimo provocou uma explosão de risadas em Misaki. Puf! Ela não conseguiu se conter ao ver a reação exagerada de Navaki.
Chega, levantem-se, disse Mito, suavizando o tom. Vocês ainda precisam brindar aos convidados. Ela se levantou e ajudou os noivos a se levantarem. À medida que o casamento se aproximava do fim, Jinji e Satsuki finalmente se libertaram de suas funções como copeiros. Retornaram rapidamente aos pais após depositarem a bandeja, visivelmente aliviados. Navaki e Misaki seguiram em frente, seguidos por criados com vinho para os brindes. Brindar em cada mesa estava longe de ser uma tarefa confortável, e o rosto de Misaki ficou cada vez mais vermelho, assemelhando-se à cor de uma flor vermelha homônima. Felizmente, como uma ninja médica habilidosa, Navaki não estava muito preocupada com sua saúde. Quando chegaram à mesa dos mais velhos, os amigos de Navaki, Minato e Shishi, aproveitaram a oportunidade para garantir que ele tomasse algumas bebidas. Mas tomaram cuidado para não exagerar. Quando chegaram à esquina do salão, os passos de Navaki estavam um pouco instáveis. Mesmo assim, ele se manteve calmo o suficiente para agradecer. Obrigado a todos por terem vindo ao meu casamento e ao da Misaki, ele disse claramente, com a voz firme apesar do álcool. Feliz casamento foi a resposta. Feliz casamento, irmão Navaki, alguém acrescentou. De repente, um lampejo de reconhecimento iluminou os olhos de Navaki. Ele rapidamente concentrou seu chakra para clarear a mente, tentando confirmar o que estava vendo. Do outro lado da sala, 2 homens e uma mulher estavam juntos, seus sorrisos calorosos, porém desconhecidos. Mas suas vozes, seus olhos, eram inconfundíveis. Nagato e os outros. Obrigado, obrigado, disse Navaki novamente com as emoções à flor da pele. Sua alegria era avassaladora, mas ele não podia correr para abraçá-los. Seu papel de anfitrião exigia moderação. 3 taças de saquê depois, seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. Misaki notou a mudança repentina de comportamento de Navaki e seguiu seu olhar. Sua testa franziu enquanto observava as 3 figuras, suas identidades gradualmente se revelando. Ela confirmou, Nagato. Vocês parecem estranhos, disse Misaki cautelosamente, mas obrigada por terem vindo ao nosso casamento. Eu também brindo a vocês. Ela ergueu a xícara e bebeu, com o rosto ainda corado de antes. De nada, disseram os 3 em uníssono, com o tom de voz carregado do mesmo calor brincalhão dos velhos tempos. Você vai voltar depois que o casamento acabar? Navaki perguntou casualmente, como se estivesse tentando mascarar a profundidade de suas emoções em uma conversa fiada. Bem, ainda temos algumas coisas para resolver em casa, respondeu Yaiko com um sorriso. Mas poder beber esta taça de saquê já é o suficiente para nós. O sentimento na voz de Yaiko era claro. Comparecer ao casamento de Navaki e reencontrar rostos conhecidos, mesmo à distância, valerá a pena. Embora não pudessem se reconectar completamente, não havia arrependimentos persistentes. Tudo bem, nos vemos novamente se surgir a oportunidade, disse Navaki, pegando a mão de Misaki e seguindo em frente. Enquanto eles se afastavam, a mão dele roçou levemente a bochecha dela, atingindo o canto do seu olho. Não eram necessárias palavras, Navaki sabia que seu vínculo fraternal permaneceria intacto, não importando a distância ou as circunstâncias. Capítulo 387. Ao cair da noite, a mansão Senju mergulhou no caos. Antes que todos os convidados se dispersassem, Kawakaze e os outros, liderados por Mito, reuniram-se em volta de outra mesa. As bebidas foram substituídas por remédios para a ressaca, e todos já haviam comido e bebido à vontade. Vocês todos trabalharam duro nos últimos dias, disse Mito, com o rosto brilhando de uma leve embriaguez. Era evidente que ela estava genuinamente feliz naquela noite, como se tivesse conquistado algo que desejava há muito tempo. Você é muito gentil. Ninguém aqui é estranho, respondeu Orochimaru primeiro, enquanto Kawakaze e Tsunade não demonstraram intenção de participar da conversa. Haha, então devo estar agindo como uma velha pretensiosa, disse Mito com uma risada leve. No futuro, espero que Navaki possa contar com todos vocês. Mito manteve o sorriso enquanto levantava o copo e tomava um gole em vez de fazer um brinde. Vovó, Navaki murmurou, sentindo uma estranha sensação de desconforto com suas palavras. Eu disse algo errado? Perguntou Mito, com a expressão inalterada, mas o tom mais ríspido. Mesmo você sendo casado, quem aqui não é seu superior? Até o Minato, aquele garoto, é mais inteligente que você, disse ela com um olhar provocador para Navaki, antes de parecer perceber que talvez tivesse dito algo inapropriado. Não se preocupe, vovó, Kawakaze interrompeu calmamente. Não importa o que aconteça, Tsunade e eu sempre estaremos aqui por ele. Kawakaze sabia exatamente o que Mito queria dizer com suas palavras anteriores, embora sua resposta a tranquilizasse, também amenizou o clima de comemoração. Bom garoto. Ouvir você dizer isso me tranquiliza, disse Mito com um sorriso satisfeito. Seus discípulos vieram hoje, não vieram? A mudança repentina de assunto pegou todos de surpresa. Como você soube, avó? Perguntou Navaki assustado. Ele presumira ser o único a saber da chegada deles. Você me subestima, respondeu Mito com um sorriso fraco. Quando ela queria saber algo, não havia segredos em Konoha. Em um dia tão importante, ela não permitiria que nada passasse despercebido. Sim, eu já fui vê-los, admitiu Kawakaze. Ele não havia notado a presença deles por causa de seus sentidos extraordinários. Em vez disso, era graças à marca da técnica do deus voador do trovão nos 3. Fora da aldeia, Kawakaze já havia trocado cumprimentos com seus discípulos. Nenhum deles se deu ao trabalho de vir me ver. São tão insensíveis, brincou Orochimaru com um suspiro. Apesar das palavras, era evidente que ele não guardava rancor deles. Embora as formalidades de uma relação mestre-discípulo não existissem entre Orochimaru e Nagato, o vínculo que eles compartilhavam lembrava inconfundivelmente o de um mentor e aluno. Não é a mesma coisa que antes.
tem muita gente assistindo agora. Akatsuki Gakuri já conquistou um lugar entre as 5 principais vilas ninja do mundo ninja, disse Sakumo, embora não tivesse percebido completamente a situação. Ele entendia o que Nagato e os outros estavam fazendo. É melhor prevenir do que remediar. A situação no mundo ninja está ficando mais estranha a cada dia, comentou Jiraiya. Ele não deu muitos detalhes, pois estava em melhor posição para comentar o assunto devido ao seu cargo. Sim, houve muitas missões ultimamente, disse Minato, entrando na conversa. Como uma das estrelas em ascensão de Konoha, sua carga de trabalho era particularmente pesada. Se o céu for desabar, serei eu quem o segurará, disse Tsunade, confiante. Não se preocupe, ainda dá tempo. Tsunade sorriu tranquilizadoramente, uma promessa silenciosa de que ela carregaria o fardo até que Minato e os outros estivessem totalmente preparados para assumir. A irmã mais velha é tão dominadora, disse Navaki com orgulho, fazendo um sinal de positivo. Seu rosto transbordava admiração. Trabalhe duro, o futuro é seu, acrescentou Shinku em tom gentil. Embora nunca tenha sido um ninja focado em combate, sua experiência e contribuições em logística foram inestimáveis. Com o tempo, porém, ele começou a se afastar, deixando a nova geração assumir a liderança. Mesmo que outra guerra se aproximasse, Shinku sabia que seus dias como chefe de logística estavam no passado. Embora eu não seja muito bom com estratégias, me chame quando houver uma briga, disse Dui com uma risada direta. Ele tinha consciência de seus pontos fortes e fracos, e sua determinação ainda brilhava intensamente como sempre. É muito cedo para falar sobre isso, interrompeu Kawakaze, conduzindo o grupo de volta a assuntos mais leves. O mais importante hoje é vocês irem para a câmara nupcial. Ele estava ansioso para encerrar a conversa pesada, ainda precisava processar tudo o que havia discutido com Nagato e os outros antes. Sentia-se confiante de que suas decisões haviam sido acertadas. Não perca tempo com a gente, disse Jiraiya com um sorriso brincalhão. Uma noite de primavera não tem preço. É melhor descobrir o que você está perdendo. Jiraiya piscou para Navaki, com um tom provocador e inapropriado como sempre. Ele e Kawakaze frequentemente se encontravam em uma mesma situação. Vou voltar para o meu quarto primeiro, murmurou Misaki, sentindo-se perturbada. Suas bochechas, que haviam perdido o rubor anterior devido ao álcool, estavam agora vermelhas de novo. Ela se levantou apressadamente e saiu sem olhar para trás. Controle sua boca podre, Maki, repreendeu Jiraiya, beliscando com raiva. Você ainda está sentado aí? Como consegue ficar parado? Kawakaze disparou, encarando Navaki. Qual o sentido de se fazer de superior agora? Ai, Navaki gritou, esfregando a cabeça onde Kawakaze o havia atingido. Então eu também vou, disse ele timidamente, olhando ao redor. Levantou-se com uma expressão levemente apologética. Vá, vá, os outros o incentivaram, mandando-o embora. Navaki correu rapidamente atrás de Misaki, expulso pela multidão provocadora. Enquanto o grupo continuava conversando, Misaki e Navaki entraram na casa um após o outro. Com um clique discreto, Navaki trancou a porta atrás de si. Misaki já havia se sentado à mesa. Nenhum dos dois falou, cada um segurando um copo d'água, perdido em seus próprios pensamentos. Eles trocavam olhares ocasionais, mas a cada vez seus olhos rapidamente se desviavam. Está com fome? Após um longo silêncio, Navaki falou primeiro. Não estou com fome. Misaki balançou a cabeça. Ela já tinha bebido o suficiente, então como ainda podia estar com fome? Por um momento a casa ficou em silêncio novamente. Estou com um pouco de sono, murmurou Misaki, envergonhada demais para olhar para cima. Então vá dormir. Está ficando tarde. Navaki pousou a xícara, levantou-se e ajudou Misaki a se levantar. Os dois caminharam até a cama e se sentaram, com os membros trêmulos revelando seu desconforto. Misaki tirou o casaco, revelando 2 braços de Jade sob a blusa. Apague a luz, ela disse, com as mãos tremendo na bainha da blusa, fazendo sinal para Navaki fazer isso. Certo. Navaki desviou o olhar e engoliu em seco. Com alguns passos, o quarto mergulhou na escuridão. Quando Navaki retornou à beira da cama, Misaki já estava encolhida sob as cobertas, com seus pertences espalhados por toda parte. Estou entrando, disse Navaki, trêmulo, tirando o resto das roupas antes de se enfiar debaixo das cobertas. Os dois ficaram imóveis, ouvindo o som da respiração cada vez mais pesada um do outro. Isso é tão bom, Navaki sussurrou cautelosamente, estendendo a mão e não encontrando nada além de maciez sob seu toque. Misaki ficou tensa. Um gemido suave escapou de seus lábios. O som quebrou a contenção de Navaki, e ele se inclinou para o lado em sua direção. A calcinha de Misaki foi jogada de lado enquanto seus corpos aquecidos se entrelaçavam. Você é tão linda, murmurou Navaki, erguendo o olhar para encontrar Misaki. Sua voz estava cheia de carinho. Eu te amo. Misaki não desviou o olhar. Na escuridão, seus olhos estavam cheios de pensamentos. Eu também te amo, ela sussurrou. Navaki se inclinou e seus lábios se encontraram. Ambos ansiavam por se perderem um no outro. Eles se abraçaram com força, suas respirações ficando cada vez mais ofegantes. Quando seus lábios se separaram, seus corpos doeram de desejo. Navaki espalhou beijos por sua pele, seu toque inflamando cada centímetro que encontrava. Você está bem? Ele perguntou suavemente, sua inexperiência evidente enquanto acariciava gentilmente a bochecha dela. Estou bem, respondeu Misaki com a voz quase inaudível. Então, estou indo. A urgência de Navaki aumentou, mas seu andar desajeitado revelava sua falta de experiência. Idiota, está aqui, disse Misaki com uma risada suave, guiando. Você não é ganancioso demais? Murmurou ela baixinho, com a voz carregada de uma mistura de frustração e divertimento, enquanto lhe dava um leve tapinha nas costas. Ela fez uma pausa com os pensamentos em turbilhão, e suspirou interiormente. Talvez não devesse ter sido tão generosa com seus ensinamentos. Minha culpa, Navaki se desculpou repetidamente, embora suas ações não mostrassem sinais de que iriam parar. A paixão continuou até que a exaustão os dominou, e o quarto finalmente ficou em silêncio.
Do lado de fora da janela, a noite já havia se aprofundado há muito tempo. Capítulo 388. No dia seguinte, quando Navaki e Misaki acordaram, Kawakaze já havia reunido todos para uma reunião. A pequena sala de reuniões no prédio do Okage não estava lotada. Tsunade sentou-se à cabeceira da mesa com Kawakaze e Sakuma ladeando de cada lado. Todos os presentes tinham uma coisa em comum. Todos conheciam as identidades dos 3 membros da Akatsuki Gakure, incluindo Nagato. O clima ontem não estava propício para uma discussão adequada, começou Kawakaze com a expressão inexpressiva. Achei que seria melhor reunir todo mundo hoje para conversar sobre isso. Ninguém sentiu que ele estava ultrapassando seu papel. Percebi que você estava preocupado ontem. Fale, disse Orochimaru com o olhar penetrante em Kawakaze. Apesar das frequentes brigas e discussões entre eles, Orochimaru ainda era quem melhor o entendia. Essa informação é outra secreta da Akatsuki Gakure? Perguntou Jiraiya com a intuição mais aguçada do que nunca, digna de alguém com vasta experiência e inteligência. Sakumo sentou-se em silêncio, com a postura ereta e atenta, enquanto Fugaku e Shata ouviam atentamente. Dui, no entanto, olhou ao redor da sala como se estivesse pensando em outra coisa. Desde a fundação de Konoha, nunca houve uma reunião tão unificada quanto esta. Embora o número de participantes fosse pequeno, cada um deles exercia o poder de influenciar significativamente as ações de Konoha. Esta era, sem dúvida, a reunião da liderança central de Konoha. Sim, deixe Kawakaze explicar em detalhes, insistiu Tsunade. Ele está pensando nisso desde ontem à noite. Kawakaze assentiu. Isso é algo que a divisão de inteligência de Konogakure nunca viu antes. A própria Tsunade só soube ontem quando eu contei a ela. Eis o que aconteceu. Depois que o banquete de casamento terminou, fui ver Nagato e os outros. Yaiko compartilhou algumas notícias comigo, algo sobre o terceiro Raikage. A sala ficou em silêncio. O terceiro Raikage enviou alguém para contatar Yaiko, continuou Kawakaze. Aparentemente, eles já estavam planejando estabelecer mais contato. O que ele quer? Tsunade perguntou. Isso ainda não está claro. Yaiko não forneceu detalhes concretos. Ele simplesmente disse que estão esperando para saber mais. A sala se encheu de murmúrios silenciosos. Recrutá-los? Alguém especulou. Formar uma aliança? Outro adivinhou. Ciúmes? Questionou um terceiro. O que esse bandido está tramando agora? Enquanto as teorias circulavam, Dui permaneceu sentado sem dizer nada, com a expressão tão vazia quanto antes. Haha, Kawakaze riu de repente. Se você colocar dessa forma, o terceiro Raikage pode não ficar muito feliz. Dui se pôs em posição de sentido. Não tenho medo dele, exclamou em voz alta e orgulhosa. A sala se virou para ele surpresa, mas ele não vacilou. Se eu abrir os 8 portões, ninguém vai me impedir. Ok, pare de ser tão misterioso. Depressa, conte-nos. Sakuma interrompeu os dois enquanto brincavam. Ele odiava quando Kawakaze agia assim. Era assim desde que eram crianças, e eles definitivamente mereciam uma surra por isso. Vou te dizer, por que você está tão bravo? Kawakaze fingiu fraqueza, seu tom vulnerável o suficiente para deixar qualquer um desconfortável. Estou com vontade de vomitar, então ande logo, Orochimaru retrucou, seu descontentamento evidente. Era dia claro, e as palhaçadas de Kawakaze eram de deixar qualquer um enjoado. Que pessoa nojenta. Chato, murmurou Kawakaze, passando a mão pelos cabelos desajeitadamente. Finalmente sua postura mudou e ele ficou sério. O terceiro Raikage enviou seu filho para Akatsuki Gakure, anunciou. Durante o contato com Yaiko e os outros, ele revelou apenas uma coisa, seu desejo de formar uma aliança de guerra com Akatsuki Gakure. Kawakaze enfatizou deliberadamente as últimas 4 palavras. Por mais turbulentas que fossem as coisas nos bastidores, o mundo ninja ainda estava tecnicamente em paz. No entanto, a expressão aliança em tempo de guerra deixou todos desconfiados. É tudo graças a você, Tsunade, disse Orochimaru, virando-se para ela. Suas palavras eram ásperas, provocando uma reação. Se Tsunade não tivesse sido completamente esmagada por Nagato, o terceiro Raikage provavelmente não teria posto os pés na pequena vila de Akatsuki Gakure. Uma aliança em tempos de guerra? Ele teria rido disso sem pensar 2 vezes, muito menos se rebaixado a ponto de deixar uma vila menor servir de lacaio para Como. Parece que ainda pegamos leve demais com eles, comentou Kawakaze friamente. Suas palavras tinham peso. Alguns anos antes, ele e Orochimaru deixaram 8 caudas causar estragos, roubando a força técnica secreta do modo de chakra de liberação de relâmpagos. Mas suas ações não causaram danos duradouros o suficiente para impedir o progresso de Kumo. Como Gakure tem se saído bem nos últimos anos? Perguntou Fugaku com a testa franzida. A Terra do Relâmpago estava muito além do alcance deles, e ele não tinha fontes diretas em Kumo para verificar nada. Além disso, como era tempo de paz, era difícil obter informações confiáveis sobre o progresso deles. De acordo com informações dos últimos anos, começou chata, desde que o Lorde Kawakaze e o Lorde Orochimaru retornaram. O terceiro Raikage primeiro puniu severamente os ninjas negligentes. Em seguida, liderou pessoalmente os esforços de reconstrução do pós-guerra. Em pouco tempo, restabeleceu sua autoridade e conquistou o coração do povo. Nos anos seguintes, expandiu o exército, e eles reconquistaram os Jinchiki do 8 Caudas. Quanto ao 2 Caudas, não ouvi nada. Chata recitou as informações como se fossem um conhecimento precioso transmitido a ele. O céu está limpo, a chuva passou e agora ele acha que está pronto para partir de novo, murmurou Orochimaru com um bufo de desgosto. A guerra era algo que ele sempre detestara. Mas às vezes, o mundo não se importava com o que ele queria. Não só isso. O terceiro Raikage pensa muito à frente. Ele tem um aguçado senso de perigo. Talvez a pressão de Konoha seja demais. Jiraiya não estava exagerando. O poder de Konoha era inegável, quase aterrorizante.
era indiscutivelmente mais forte agora do que nos dias de sua fundação, quando Hashirama, Madara e Tobirama se uniram. Naquela época, o sonho de unificar o mundo ninja era menos uma questão de habilidade e mais de se eles estavam dispostos a realizá-lo. Isso é um sinal, disse Jiraiya. Acho que todos vocês também sentiram. A Segunda Grande Guerra Ninja não atingiu os objetivos das facções marciais de nenhuma nação. A guerra é apenas uma questão de tempo. Nosso Dain também não está parado, acrescentou Sakumo, olhando para Tsunade, que tinha os laços mais próximos com o escritório do Dain. As facções marciais têm muita influência, não há nada que o Dain possa fazer, admitiu Tsunade com um suspiro. Suas palavras deixaram claro, mesmo que nenhuma outra vila oculta iniciasse uma guerra, Konoha talvez não conseguisse evitá-la. Quem não gostaria de desafiar a lâmina mais afiada da Terra? Isso ainda está muito longe. Você acha que como fará algum movimento nos próximos anos? Perguntou Kawakaze, trazendo o foco de volta ao presente. Pelo menos por enquanto, Konoha não tinha intenção de atacar primeiro. O grupo ficou em silêncio, com expressões pesadas enquanto concordavam com a cabeça em sinal de séria concordância. Por que daqui a alguns anos? Dui coçou a cabeça, lutando para acompanhar a conversa. Leva tempo para um Jinchuriki amadurecer, e alianças não são construídas da noite para o dia. O bandido que você mencionou não é tão tolo assim, explicou Orochimaru casualmente. Dui assentiu, embora não estivesse claro se ele havia entendido completamente. Quem o terceiro Raikage planeja atingir primeiro? Nesse ponto, Jiraiya já tinha uma resposta em mente. Tsunagakure, a Terra do Vento. Até Dui conseguiu acompanhar dessa vez, e a resposta unânime do grupo foi clara. Importunar os fracos. O terceiro Raikage provavelmente pensa da mesma forma. Kawakaze bateu um único dedo ritmicamente na mesa. Tsunagakure sofreu as maiores perdas na Segunda Grande Guerra Ninja. Sua força só se recuperou parcialmente. Mesmo em alguns anos, ainda não terá chance contra Kumo. A análise de Chata foi precisa. Uma aldeia quase destruída não se recupera tão facilmente. Se for esse o caso, por que o terceiro Raikage está buscando uma aliança com Akatsukigakure? Dui achou o envolvimento um tanto redundante. Isso mostra que as ambições do terceiro Raikage vão além de Tsunagakure. Um dos motivos é impedir que outros países forneçam apoio usando Akatsukigakure para interferir. O outro é unir forças para conquistar mais territórios. Quanto a quem será o próximo alvo, é mais difícil prever. A perspicácia de Fugaku parecia se aguçar a cada dia. A tensão entre os ninjas de Kumo e Iwagakure não era segredo. Todos no mundo ninja sabiam disso. Inoki logo ele não ignoraria o fato de que quando um perde a vantagem, o outro sente a pressão. A aliança do terceiro Raikage com Akatsukigakure foi uma jogada inteligente, embora ele não pudesse prever que Akatsukigakure acabaria se aliando a Konoha. Não haverá um próximo passo. No momento em que Como faz um movimento, todo mundo ninja entra em caos. Kawakaze balançou a cabeça, certo de que a terceira grande guerra ninja estava se aproximando. Por um momento o silêncio pairou sobre a sala de reuniões. Nada disso era uma boa notícia. É só isso por hoje. Guardem isso para vocês, disse Tsunade finalmente. De agora em diante fiquem de olho em Kumo. Konoha também precisa começar a se preparar. Após uma longa pausa, Tsunade falou, encerrando a reunião. Capítulo 389. Desde a última reunião, toda Konogakure vinha operando sob a vontade dos superiores. A divisão de inteligência havia intensificado sua infiltração em Komogakure, aceitando que baixas eram inevitáveis. Felizmente, muitos agentes haviam sido inseridos com sucesso, e informações de Komogakure começaram a fluir. Os shinobi de Konoha, complacentes em tempos de paz, realizavam rigorosos exercícios práticos sob a supervisão de Dui, Navaki e Minato. Embora ninguém falasse abertamente sobre o assunto, mentes perspicazes rapidamente reconheceram a natureza incomum da situação. Com o tempo, uma pressão invisível começou a se instalar sobre Konogakure, acompanhada por um tênue, mas inconfundível, ar de intenção assassina. Enquanto isso, na Terra da Chuva, Yaiko e seu grupo continuavam negociando com outras aldeias sob as instruções de Kawakaze. Ambos os lados nutriam segundas intenções, testando-se e se opondo sutilmente. Estava claro que sua aliança de guerra não seria finalizada tão cedo. 6 meses se passaram silenciosamente e naquele dia Kushina atingiu um marco significativo em sua vida. Ela se tornará adulta. Minato, que havia trabalhado incansavelmente até mesmo em seu aniversário de 18 anos, tirou uma licença especial para passar o dia inteiro com ela. Do nascer ao pôr do sol, os dois caminharam da extremidade leste de Konogakure até a extremidade oeste, rindo juntos. Enquanto o sol poente pintava o céu, um jovem de cabelos loiros e uma jovem de cabelos ruivos retornaram à mansão Senju. Ei, vocês dois não se perderam, né? A voz provocadora de Tsunade os cumprimentou alguns passos depois de entrarem pela porta. Ei, esposa do sensei, respondeu Minato, coçando a cabeça em tom de desculpa. Irmã Tsunade, não estamos atrasadas, disse Kushina corajosamente mantendo-se firme. Hoje era seu aniversário e ela não seria ignorada. Não é tarde, a lua ainda não apareceu, brincou Tsunade, olhando deliberadamente para o céu. Kushina estava prestes a responder quando um convidado chegou. Kushina, não estamos atrasadas, estamos, gritou Mikoto ao entrar, com a barriga ligeiramente distendida apoiada em Fugaku. Ela não tinha intenção de perder a cerimônia de maioridade da melhor amiga. Fique tranquilo, disse Kushina, imediatamente dando um passo à frente para substituir Fugaku. Estou bem. Faz só alguns meses, respondeu Mikoto com um sorriso, dando tapinhas delicados na barriga. Seu rosto estava radiante de felicidade, era o primeiro filho deles.
É melhor tomar cuidado. A degraus, Kushina disse, segurando a mão de Mikoto com cuidado. Nunca vi você tão atento antes, comentou Navaki, saindo com Misaki alguns passos atrás dele. Se a irmã Misaki engravidar, serei igualmente atenciosa, retrucou Kushina, reconhecendo a provocação no tom de Navaki. Embora não conseguisse refutar a insinuação de que ela costumava ser descuidada, recusou-se a recuar. Não ligue para ele, eu vou dar uma olhada no Mikoto, disse Misaki enquanto gentilmente empurrava Navaki para o lado e se movia para ajudar Kushina a apoiar Mikoto. Como uma ninja médica habilidosa, um rápido exame físico era algo natural para ela. Obrigada, disse Mikoto, confiando nas habilidades de Misaki. Embora já tivesse passado por todos os exames necessários no hospital, sentia-se mais confortável confiando em Misaki. Afinal, seu treinamento com Tsunade e Orochimaru revelava muito sobre sua perícia. Além disso, não havia mal nenhum em ser minuciosa. De nada, respondeu Misaki enquanto os três desapareciam no jardim da frente, deixando os outros para trás para continuar conversando. Por que a barriga da Misaki ainda não apareceu? O tom áspero de Tsunade cortou o silêncio. Tem algo que você não está nos contando? Quer que eu dê uma olhada para ver se tem algo errado com você? Seu sorriso provocador só fez suas palavras soarem mais fortes. Minato congelou, claramente dividido entre rir e ficar quieto. A última coisa que ele queria era arriscar provocar a esposa do sensei e sua língua afiada. Só espero que seu irmão fique bem, tá? Murmurou Navaki, esfregando as têmporas em frustração. Sinceramente estou sem palavras, acrescentou, exasperado com a audácia das palavras de Tsunade. Hahaha, Tsunade riu, voltando o olhar para Fugaku. Imagine o Fugaku. Só de olhar para ele você se sente melhor, provocou ela novamente. Então não vou levar o crédito. Aí vem aquela com o melhor corpo, brincou Fugaku com um sorriso malicioso, acompanhando a brincadeira sem esforço. Qual é a graça? O bolo chegou, anunciou Kawakaze ao entrar, carregando um bolo enorme. Comparado à estrutura esguia de Fugaku, o físico imponente de Kawakaze inegavelmente roubava os holofotes. Estávamos apenas elogiando você por ter um corpo tão bonito, Minato finalmente interrompeu, incapaz de se conter por mais tempo antes que seu controle o traísse completamente. Se você tem mais alguma coisa a dizer, eu não acredito, disse Kawakaze com um sorriso maroto enquanto entregava o bolo a Minato. Mas esse físico, perfeição absoluta. Em toda Konoha, se eu Kawakaze ataque afirmo ser o número 2, quem tem a coragem de dizer que é o número 1? Ele cruzou os braços e soltou uma risada exageradamente dramática e estrondosa. O toque dramático e a energia obviamente sinistra do segundo ano que irradiava de Kawakaze eram impossíveis de ignorar enquanto ele se deleitava com a atenção. Você é um idiota. Tsunade não suportou olhar, virou a cabeça e foi embora. Se não estivesse um pouco longe, poderia ter chutado Kawakaze. Como você tem estado? Ao ver Tsunade partir, Kawakaze ficou sério e começou a conversar com Fugaku. Nos últimos 6 meses todos estavam ocupados com seus próprios assuntos, restando poucas oportunidades de se encontrarem. Os dois homens começaram a conversar, transitando facilmente de assuntos profissionais para pessoais. Quando o jantar ficou pronto, o pátio já estava cheio de homens. Sem exceção, todos eram rostos familiares que Kushina conhecia. Pessoal, o jantar está pronto, gritou Misaki, e os convidados se reuniram no refeitório. Era óbvio que não era a primeira vez ali. Todos sabiam exatamente o que fazer. Eles se sentaram, e sob a orientação de Mito, vários pratos foram trazidos à mesa. Enquanto ela estivesse presente, a residência Senju permaneceria firmemente sob seu controle. Kushina, hoje é o seu dia, disse Mito calorosamente. Não vou falar muito. Assim que os pratos foram servidos, Mito deu um passo para trás, deixando Kushina assumir o centro do palco. Minha querida, a partir de hoje você é adulta, ela disse, com seus olhos gentis e bondosos fixos em Kushina. Eu te amo, vovó, disse Kushina, com a voz carregada de emoção enquanto se jogava nos braços de Mito, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Agora seja um pouco adulta, disse Mito suavemente, acariciando o rosto de Kushina com o polegar e passando os dedos delicadamente pelos cabelos ruivos. Murmurou Kushina, assentindo em meio às lágrimas. E fizemos uma cena e tanto, disse ela com uma risadinha, abrindo um sorriso radiante ao se virar para os convidados reunidos. Obrigada a todos por terem vindo à minha cerimônia de maioridade. Não há palavras para expressar o quanto sou grata, então deixem-me brindar a todos. Kushina levantou o copo de sake e esvaziou de uma só vez e deixou que a forte queimação da bebida a envolvesse, reprimindo a onda de emoções que ameaçava vir à tona. A julgar pelo jeito que você está segurando essa xícara, duvido que você dure muito mais tempo, provocou Navaki, encostando-se casualmente no batente da porta com sua própria xícara já vazia. Vamos lá, tenha um pouco de confiança e deixe o medo de lado, disse Minato com um sorriso irônico, embora soubesse muito bem que sua tolerância não poderia competir com a de Kushina. Haha, você é igualzinha à minha irmã, riu Navaki. Você devia aprender com o meu cunhado, acrescentou com um sorriso irônico, erguendo uma sobrancelha para Minato, visivelmente entretido. Forasteiros poderiam chamar Kawakaze de marido dominador, mas Navaki sabia mais. Sua irmã estava tão presa na mão do marido quanto ele na dela. Afinal, algumas coisas só eram visíveis para quem estava perto o suficiente para ver. Naturalmente, eu vou aprender, disse Minato com um aceno ansioso, embora ninguém pudesse imaginar o quanto seu coração apaixonado estava realmente absorvendo. À medida que o sake fluía, o clima à mesa se tornava mais agradável. Copos tilintavam, risadas enchiam o ar e a conversa se tornava animada e familiar. Mito, que normalmente preferia paz e sossego, não se incomodou nem um pouco com a comoção. Um sorriso gentil iluminou seu rosto enquanto seu olhar suave percorria o ambiente. Ela olhou para a neta e o neto, depois para o neto e a nora. Finalmente seus olhos pousaram na pequena Genji, que estava tão alegre e adorável como sempre.
Capítulo 390. Depois de 3 rodadas de saque e 5 pratos, o ambiente estava animado, mas os convidados já sentiam claramente os efeitos do álcool. O banquete de aniversário estava chegando ao fim. Isto é da vovó para você. Enquanto as conversas se acalmavam, Mito aproveitou a oportunidade para apresentar seu presente. Seu sorriso sereno permaneceu constante a noite toda. Ela entregou um envelope vermelho, de aparência estranhamente familiar. Obrigada, vovó. As bochechas coradas de Kushina ficaram ainda mais vermelhas quando ela aceitou o presente com as 2 mãos, curvando-se levemente. Posso abrir e dar uma olhada? Talvez encorajada pelo álcool, ela curiosamente começou a espiar o conteúdo antes que Mito pudesse responder. No momento em que seus olhos encontraram o conteúdo, a compreensão surgiu. Não é de se espantar que parecesse familiar. Dentro estava a mesma escritura de terra que Misaki receberá de presente ao se casar. Mito, ciente de que ela poderia não estar presente quando Kushina finalmente se casasse, decidiu que aquele era o momento perfeito para lhe dar o dote. Criança. Mito riu baixinho, balançando a cabeça com afeição enquanto Kushina examinava o envelope. Vovó, isso é muito valioso. Não posso aceitar, protestou Kushina, sua névoa de embriaguez se dissipando um pouco conforme o peso do presente se instalava. O valor da terra era impressionante, demais para ela aceitar tão casualmente. No passado, ela brincava sobre pedir algo assim à avó, mas agora, segurando nas mãos, sentia-se indigna. Afinal, não era neta biológica. A decisão de Mito de adotá-la já a deixará profundamente grata. Aceitar algo tão precioso era algo avassalador. Por que você não pode aceitar? A expressão de Mito assumiu uma expressão falsamente séria. Pense nisso como um adiantamento do seu dote. Ainda assim, Kushina hesitou, empurrando o envelope de volta com delicadeza. Então você pode me entregar depois que eu me casar, raciocinou, tentando entender por que Mito lhe daria agora. Aceita. Mito lançou-lhe um olhar cúmplice. Se eu esperar por outra oportunidade, e se eu mudar de ideia? Kawakaze quebrou a tensão com um tom descontraído. Como assim mudar de ideia? Isto é para ela. Mito lançou um olhar brincalhão para Kawakaze, sem se impressionar com a provocação. Vocês 3 são os favoritos da vovó, declarou ela com firmeza. Um para cada um, sem favoritismo. Essa declaração colocou Kushina em pé de igualdade com Tsunade e Navaki, um gesto que a dominou de emoção. Mito então se virou para Kushina com um brilho provocador nos olhos. Se você acha que é demais para lidar, pode deixar com o Minato. Não é como se fosse fazer muita diferença. Ela gesticulou de brincadeira em direção a Minato. Suas palavras eram um claro sinal de aprovação ao relacionamento do jovem casal. Vovó, o que você quer dizer com não faz diferença? Gaguejou Kushina, com o rosto ardendo de vergonha. Se qualquer outra pessoa tivesse feito o comentário, ela poderia ter levado na esportiva, mas as palavras de Mito a deixaram perturbada. Eu não posso. Minato, subitamente atraído para os holofotes, instintivamente tentou recusar. A ideia de ficar com um presente tão significativo já o deixava nervoso. Kawakaze pigarreou levemente, imediatamente chamando a atenção de todos. Desculpe, é só uma cócega na garganta, ele disse casualmente, dando uma piscadela discreta para Minato. Gostei muito deste envelope vermelho. Obrigada. Minato entendeu rapidamente e entrou na brincadeira. Ele pegou o envelope vermelho das mãos de Kushina, parecendo um pouco ganancioso. De nada. Cuide bem dela de agora em diante, disse Mito com um pequeno sorriso, num tom gentil e sem nenhum traço de malícia. Claro. Pode contar comigo, respondeu Minato timidamente, coçando a nuca e sorrindo antes de guardar o envelope. Você é inacreditável. Kushina lançou-lhe um olhar penetrante como se dissesse, você tem muita coragem. Minato instintivamente encolheu os ombros, sabendo que era melhor não discutir. Estava claro que não havia como escapar daquilo agora. Com o assunto resolvido, Kushina deixou de lado as pretensões e seguiu o exemplo de Mito, aceitando graciosamente os presentes dos outros. Ela agradeceu a cada convidado individualmente, mas em meio às calorosas bênçãos vieram muitas provocações sobre ela e Minato serem os próximos na fila para o casamento. Depois que o bolo de aniversário ficou pronto, Kushina acompanhou todos até a porta para se despedir. Kawakaze, Tsunade, esperem um momento, disse Mito, parando os dois quando eles estavam prestes a sair. Venha comigo, ela acrescentou com a voz calma. Tudo bem, respondeu Kawakaze. Jinji, fique um pouco com seu tio, disse ele, passando o menino para Navaki antes de seguir Mito. Sua expressão ficando séria como se ele pudesse sentir o que estava por vir. Tsunade seguiu ao lado dele, e os 3 entraram no quarto, um por um. Sente-se, instruiu Mito enquanto se acomodava na beira da cama, com um olhar distante e indecifrável. Do que se trata, vovó? Perguntou Tsunade enquanto se sentava ao lado dela. Você é o Hokage agora, então pensei em lhe chamar a atenção para algo. Mito começou calmamente. Suas palavras fizeram Tsunade franzir a testa confusa. O que foi? Perguntou ela intrigada. Sua avó nunca havia interferido nos assuntos da aldeia antes. Pretendo selar a 9 caudas, disse Mito, com um tom tão calmo que parecia que ela estava falando sobre o clima. Ah, então vá em frente. Não precisa me dizer. O que você acabou de dizer? Tsunade congelou no meio da frase, seu cérebro tropeçando nas palavras. O significado a atingiu como um trovão, arrancando-a instantaneamente de qualquer névoa remanescente das festividades da noite. Ela se levantou de um salto, com os olhos arregalados de choque, o corpo tenso e imóvel. Ela entendia muito bem o que significava selar uma besta com cauda, e o custo que isso implicava. Você ouviu direito, disse Mito calmamente. Depois de tantos anos, está na hora da vovó ir procurar o seu avô. Ele deve sentir muita falta de mim lá também. Ela estendeu a mão, puxando delicadamente a rígida e oprimida Tsunade para perto, para que se sentasse ao seu lado. Um leve sorriso permaneceu no rosto de Mito, sereno e cheio de aceitação. Ela não tinha mais arrependimentos na vida, há muito tempo havia se conformado com o ciclo inevitável de nascimento, envelhecimento, doença e morte. Vovó, a voz de Tsunade falhou.
Antes que pudesse terminar, lágrimas brotaram em seus olhos e transbordaram, imparáveis. Sua visão ficou turva enquanto ela fitava o rosto de Mito, agora tão próximo, mas ao mesmo tempo tão distante. Criança boba, esse dia sempre ia chegar, disse Mito suavemente. Já estou com você há tempo demais. Se eu não for agora, seu avô vai ficar com ciúmes. Ela acariciou os cabelos de Tsunade com ternura, como fizera tantas vezes na infância. Mas o tempo passara rápido demais, e mesmo os laços mais fortes não duravam para sempre. Vovó, não podemos ir um pouco mais devagar? Kawakaze virou a cabeça, visivelmente emocionado, antes de olhar para trás novamente. Seu tempo está quase acabando, não é? Não há nada que possamos fazer. Mito assentiu lentamente com a expressão inabalável. Sim, meu corpo atingiu o limite, por mais jovem que eu pareça. Chegou a hora. Não, eu não acredito. Tsunade gritou, levantando-se abruptamente. Eu vou encontrar Orochimaru, tem que haver um jeito. Ela enxugou as lágrimas, a determinação flamejando enquanto se movia em direção à porta. Foi como se todas as suas forças tivessem retornado em um instante. Ela não queria pensar nisso, não queria encarar. Se existe um jeito, por que a vovó iria querer nos deixar? Calma. A voz de Mito soou autoritária. Você ainda parece um Hokage? Tsunade congelou no meio do caminho, as palavras da avó cortando o ar como uma lâmina. Suas lágrimas começaram a cair novamente, mais pesadas dessa vez, formando círculos silenciosos no chão. No meu estado atual, ainda posso selar a 9 caudas com segurança, explicou Mito, com a voz calma, mas firme. Se demorarmos, só haverá mais incertezas. Não adianta esperar. Suas palavras extinguiram o último resquício de esperança ao qual Tsunade se agarrava. Eu sei que você está triste, disse Mito gentilmente. Eu também estou triste, mas você é Hokage. Você deve carregar esse fardo. Kawakaze soltou um longo suspiro e puxou Tsunade de volta para que se sentasse ao seu lado. Ele estendeu a mão, enxugando as lágrimas do rosto dela. Tsunade não respondeu, incapaz de articular palavras. Só conseguia soluçar baixinho, perdida em sua dor. Pensei em 2 candidatas e queria discuti-las com você, começou Mito, em tom contemplativo. Kushina foi escolhida há muito tempo como receptáculo da 9 caudas. Não foi justo com ela, mas foi decidido desde o momento em que ela chegou a Konoha. Ela fez uma pausa com um toque de tristeza na voz. Misaki, por outro lado, foi uma surpresa. Ela é incrivelmente talentosa e aprendeu Finjutsu rapidamente. Ela é um pouco mais velha, mas ainda é uma candidata adequada. Mito suspirou, suavizando a expressão. Acho que os dois vão entender, disse ela baixinho, embora seus olhos revelassem sua turbulência interior. Ela conhecia muito bem o sofrimento que acompanhava ser uma Jinchiki. Não eram apenas os ataques implacáveis da besta com cauda. Era o desprezo constante e imerecido dos outros. Essas 2 garotas, no entanto, não tinham a força ou o status dela para protegê-las. Uma ela considerava sua neta, a outra sua nora. Não importava quem ela escolhesse, não haveria felicidade nisso. Hashirama, você realmente me deixou com um problema difícil. Ela pensou silenciosamente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.